Oi, gente, tudo bom? Estou gostando de ver, hein? Vocês assistindo às nossas aulas, fazendo ali as suas colocações, isso é muito bom. Quem está cansado, vamos embora descansar, porque a gente está fazendo esse tempo aí de quarentena. Estou com muita saudade de vocês e hoje a gente vai mais uma vez para essa semana, até isso tudo melhorar, se Deus quiser, tudo que é bom aí vai ajudar a gente a sair desse momento tão delicado. Sociologia para a gente hoje, aí a gente vai para o capítulo 5, tá, do nosso material, Globalização Capitalista e o Mundo do Trabalho, a partir da página 94 até a 112. Só para a gente recapitular a aula de Sociologia, a gente falou bem especificamente a partir de Marx, né? Pensamento marxista, a gente falou de mais-valia, a gente falou sobre várias questões pautadas em Marx. A gente até vai rememorar alguma coisa aqui, mas é só para quem não assistiu, volta a assistir. Quem não assistiu, não quer assistir agora, tem os slides antigos também. Então vocês têm um material em vídeo e tem o material do poliedro e ainda tem o meu material. Gente, são 3 materiais. Impossível alguém não se colocar aí para estudar o nosso material, hein? Ai, ai, ai. Vamos embora, gente. Então, a gente vai falar, né, num primeiro momento, contando o processo histórico, a gente vai falar sobre a etimologia da palavra trabalho. Etimologicamente falando, a palavra trabalho ela vem do latim, que é o tripalium, que num primeiro momento seria um instrumento de tortura utilizado na Idade Média para trabalhadores escravos que não estavam cumprindo com as suas obrigações dentro da condição de trabalho. Então, eles eram quase que açoitados pelo, não sei se a palavra seria essa, mais ou menos isso, pelo tripalho. Então, por isso que a gente tem essa ideia de trabalho moroso, amanhã é dia de trabalhar, tem aquela condição do trabalho como algo escravo, como algo ruim, como algo no sentido de pejorativo mesmo da palavra. Então, o trabalho, a palavra trabalho, etimologicamente, ela é do latim tripalium, o mesmo que 3 paus, instrumentos de tortura para animais ou escravos. Feito isso, a gente tem essa ideia do trabalho como algo ruim, mas o trabalho não só pega essa reestruturação do tripalho, como também ele tem toda uma reestruturação de tempo, né, de uma linha do tempo para se entender o processo de trabalho hoje, que a gente entende o processo trabalhista. Já na Grécia e na Roma Antiga, o trabalho passa a representar 3 concepções. Essas 3 concepções a gente vai encontrar a partir da página 9.4 e a página 9.5. A praxis, que é a primeira ideia de trabalho, que seria a praxis, que é o trabalho voltado para a vida pública. Lembra de Aristóteles, quando ele falava, fazendo uma distinção a respeito do que seria a ética e do que seria a política? O que seria a política para Aristóteles seria o que a gente chama de ética hoje. Então, a ética para Aristóteles naquele momento era uma ética individual e a política seria o que a gente chama hoje uma ética coletiva. Volta lá na nossa aula anterior à nossa quarentena para vocês rememorarem isso. Só coloquei em vermelho para a gente não se perder. Então, o que seria a praxis desse trabalho estruturado na Grécia e na Roma Antiga? Num primeiro momento, essa praxis ela tem um valor voltado para a política e vida pública. Então, eu tenho uma ocupação de trabalho voltado, por ser praxis, voltado para a política e para a vida pública, para o bem do coletivo, que é o que hoje a gente chama de ética. Para Aristóteles não era ética, porque a ética aristotélica era voltada para o indivíduo, para ele ser um cidadão melhor e tal. A partir dele se tornar um cidadão adequado, bem estruturado, é que ele está pronto para fazer política. Bem legal, volta na minha aula, volta, se eu não me engano, capítulo 3 desse material, e tem a minha aula também, eu trabalhei 2 aulas para a gente fazer uma distinção bem legal a respeito da ética e da política em Aristóteles, tá? Volta lá, não precisa dar um pause não, assiste primeiro, faz as suas colocações, que depois a gente coloca isso melhor, tá bom? Então, num primeiro momento, na Grécia e na Roma Antiga, o trabalho representa 3 qualificações. O primeiro, a praxis, voltada para a política e vida pública.
O segundo é o labor, que também vem de trabalho, tá? Vem desse radical da palavra trabalho, que é a sobrevivência do corpo. E a poesis, que é o trabalho. Eu botei trabe, gente, mas é trabalho, vocês sabem, né? Trabe é trabalho. Trabalho criativo a partir das transformações. Posso colocar esses caras aqui como os artesãos? Posso até colocar assim. Eles trabalhavam a partir de matéria-prima. Então, seria uma estruturação de trabalho para a Grécia Antiga e Roma Antiga. Praxis, o cara está voltado para a política e para a vida pública. O labor, que é a sobrevivência do corpo, tá? Sobrevivência literalmente falando, tá? Arar a terra, cuidar, cultivar, sobreviver, comer, o trabalho nessa condição. E a poesis, que é o trabalho criativo a partir das transformações, com matéria-prima, o trabalho artesanal, enfim, também dessa forma, tá? Página 94 e 95. Na Alta Idade Média, a gente ainda está na construção de uma linha do tempo de trabalho, tá, gente? Uma linha do tempo grosso modo para a gente poder entender todo esse processo. Mas é mais ou menos isso. Na Idade Média, no século V e no século XI, a sociedade tripartite, a partir da página 95, trabalha com 3 concepções de trabalho. Que redundância. Aproxima a ideia de 3 concepções de trabalho. Melhorou, Sheila? Isso. Uns oram, quem são esses caras? O clero. Outros guerreiam, protegem, que seria a nobreza, ok? E outros trabalham campesinato, que vai dar toda essa estruturação. A partir do momento da Alta Idade Média, com essa sociedade tripartite, ela é claramente legalizada, estimulada e reconhecida pela Igreja, colocando toda a condição da nobreza, dando que quem trabalha não seriam os nobres, né? O clero não precisa, porque eles estariam orando. A nobreza está no sentido de proteger, mas proteção ali dando condições para que esse trabalho acontecesse. E os outros estavam ali em prol deles para trabalhar. Isso, claramente, uma estrutura de sociedade feudal, tá, gente? Volta lá, isso também tem história, geopolítica a gente também entende bastante coisas disso, não precisa ficar voltando aqui em sociologia, porque a gente também tem outros materiais, até mesmo para a gente já exercitar uma discursiva, já exercitar fazer os links, né? A gente está em casa, galera, a gente pode fazer isso, pelo amor de Deus, a gente pode fazer isso, né? Praguinhas da minha vida, que eu amo, tô morrendo de saudade, assistam Malévola depois, para poder entender isso. Claramente, essa sociedade é sustentada legalmente sustentada pela Igreja e reafirmada, porque é uma sociedade feudal, tá? Então, vamos lá. A partir daí, a gente também tinha, né, em meios ali, a gente ainda também tinha as sociedades tribais. Na organização das sociedades tribais, a gente tem, também se valiam de atividades interligadas e não apenas as praticava em suas atividades por necessidade, pois eram feitas como parte integrante da vida social, pelos mitos e ritos. As sociedades tribais se organizavam em trabalho, não pelo trabalho em si, acordo de manhã, vou trabalhar e vou fazer, vou arar a terra, vou comer, vou plantar, vou caçar, vou fazer. Não por fazer, porque por sobrevivência apenas, mas porque eram atividades introjetadas como algo tão natural aos sujeitos das sociedades tribais, que eram interligadas às suas ações. Que ações interligadas eram essas? As ações por mitos. Lembra do mito? Coloquei aqui. Narrativa simbólica, sem nenhum tipo de questionamento. Eles eram perpassados de geração para geração. Automaticamente eu não questiono sobre nada e se eu tenho que arar a terra, se eu tenho que plantar nessa determinada data ou época do ano, ou da lua, ou do sol, não importa. Isso é uma organização que está introjetada na minha condição cultural, estrutural, perpassada, ainda que mitologicamente, de pai para filho, sem questionamento nenhum. E automaticamente isso era praticado por meio dos rituais. Por isso, mitos e ritos.
Os rituais, como eu coloquei aqui para a gente não se perder, mas eram cerimônias que marcavam passagem de uma condição para outra, uma lavoura para outra, e isso tem toda uma estrutura de uma deidade ou deidades no plural, porque a gente também está falando de sociedades que tinham ali a condição politeísta. Tá bom, gente? Qualquer dúvida é só parar o vídeo, ok? Vou estar no meu horário. Não me chame de madrugada, porque eu gosto de dormir. Não é meu horário de manhã, não me chame, porque a gente também está em plataforma em outros lugares. Então, pode chamar dentro do nosso horário. Sheila, socorro! Se eu não atender, me chama em box que eu volto lá para o grupo e respondo vocês, tá? Eu não mordo, eu já digo isso presencialmente, quanto mais online. Eu não mordo, eu amo vocês são minhas praguinhas. Deixa eu beber minha água, por favor, dá licença. Então, crianças do meu coração, amores da minha vida, estamos estruturados aqui nessa questão de trabalho a partir das sociedades tribais. Então, a gente vai avançar. A partir do modernismo, a partir da modernidade, tanto em filosofia quanto em sociologia, e aqui a gente vai fixar bastante sociologia, a gente tem um cara que se chama Hegel. Eu falo sempre do Hegel aqui. O Hegel ele trabalha duas concepções. Óbvio que Hegel não se resume a só isso. Mas uma concepção hegeliana que eu gosto muito é do sujeito histórico de Hegel. E esse sujeito histórico, a gente pode até entendê-lo a partir do momento que a gente está vivendo, porque é um sujeito histórico que se reinventa. Então, nada melhor do que está acontecendo nesse momento, desse momento tão crítico, que o mundo, não é só o Rio de Janeiro que está vivendo isso, não é só o Brasil, é o mundo inteiro do que a gente está vivendo. Então, antes de eu entrar em Hegel, que é propriamente a dialética do senhor do escravo e a consciência de si, eu gosto sempre de começar a falar de Hegel a partir do sujeito histórico de Hegel. O Hegel vai trabalhar de que o sujeito ele só é o hoje, eu vou me colocar aqui, o sujeito só é hoje porque ele teve um passado atrás e porque ele está se projetando para um futuro. E eu não posso passar dessa marca, senão vocês não vão ver o meu rosto. Né, Jansen? Ai, senão o Jansen puxa a minha orelha. Ai, lindo da tia. Titia ama. Então, gente, Jansen é maravilhoso. Beijo na alma. Pra não falar aquele negócio que vocês sabem, né? Depois eu conto pra ele, porque ele já fez sinal que ele quer saber o que é. Depois eu conto pra ele. Bom, gente, o sujeito histórico de Hegel, ele é um sujeito que não se apaga ao longo do tempo. Então, as nossas qualificações de hoje, óbvio isso, mas eu acho isso muito fantástico em Hegel, porque a gente não se apaga ao que foi atrás e muito menos a gente não tem projeção nenhuma para o futuro se a gente não cuidar do agora, do hoje. Putz, isso é fantástico para o momento que a gente está vivendo. Quando surge o coronavírus e a gente vê toda essa pandemia acontecendo, a gente precisa se reinventar no agora, porque lá atrás não teve como tirar, a gente não sabia, e a gente se reinventa agora para que no futuro a gente tenha uma outra estrutura, uma outra condição. Então, isso, querendo ou não, é o sujeito histórico de Hegel, não tem para onde correr. Mas fora o meu amor por Hegel e o seu sujeito histórico, por que eu falo sempre do sujeito histórico em Hegel para vocês? Para que a gente entenda não reclamar do aqui e agora, vive-se o aqui e agora, vive-se a nossa condição, reinventa-se no aqui e agora. É para estudar diante da TV? Vamos estudar diante da TV. É para a gente estudar com podcast? Vamos estudar com podcast. Agora, para mais tarde, para no porvir, lá na frente, a gente tem uma outra condição melhor. Então, por isso que eu sempre falo de Hegel no sujeito histórico e eu acho ele fantástico. Mas Hegel não se resume a isso. Aí a gente vai para o trabalho em Hegel. O trabalho em Hegel ele vai dar duas estruturas muito importantes. Primeiro, consciência de si. Eu queria tanto aprender a apertar esse trem aqui. Cadê? Não vai. Não tem problema. Não vai. Tá lindo, maravilhoso. Titia vai colocar.
primeira condição do trabalho a partir de Hegel, ele vai estar a partir da dialética do senhor do escravo e da consciência de si. Sheila, o que é isso? Pode bagunçar aqui o coreto todo. Então vamos lá, que o Jansen falou que eu posso andar na sala inteira. A gente vai falar da consciência de si e da dialética do senhor do escravo. Bom, primeira coisa, a gente vai entender que esse trabalho aqui da dialética do senhor do escravo é uma relação de dependência, correlação de dependência. O trabalhador, que aqui é conhecido e estruturado como escravo, depende do seu senhor, automaticamente o seu senhor depende do seu trabalhador escravo, mas eles não reconhecem essa interdependência. Talvez o senhor de escravo reconheça essa correlação, essa dependência, mas ele nunca vai dizer aqui para o Hegel, a partir de Hegel, ele nunca vai dizer, olha, Sheila, olha, Jansen, eu preciso de você, entendeu? Isso acontece muito. Aqui, tá, gente? Aqui. Sociedades agora diferentes, só não acontece no Reino da Dinamarca, a gente já falou disso. No Brasil todo mundo é reconhecido, o trabalho é todo reconhecido. Lá vou eu com as minhas metáforas, mas vamos deixar as minhas metáforas um pouquinho, porque a gente não está aqui presente para poder explicar, tem gente que não consegue entender essas minhas brincadeiras. Mas o que Hegel está querendo dizer aqui? Vamos parar de brincar, Sheila? Vamos falar uma coisa séria. O que Hegel está dizendo? Há essa dialética, esse diálogo entre o senhor e o escravo, é um diálogo de interdependência, de correlação de dependência. Só que numa parte do senhor, ele sabe que ele precisa do escravo trabalhador. O escravo trabalhador talvez não reconheça isso. E o que é a consciência de si? É quando esse trabalhador reconhece essa relação de dependência, mas não para se rebelar, mas para falar, putz, como eu sou importante para esse trabalho para o meu empregador. Putz, olha a minha razão de ser nesse mundo. Poxa, olha como eu sou importante, mas não para se rebelar. Então, o Hegel, ele solta a bomba e ele retrai a bomba, óbvio, porque sabe que, já falei isso para vocês, né? Na sala, quem tem maior poder e quem tem maior potência, né? A autoridade, o poder está em nós, e quem é maior potência? A quantidade dos alunos, a gente já falou sobre isso, né? Então, se eu dou a potência toda, o poder como quantidade, ali, força, para os meus alunos, automaticamente eles vão em cima de mim, né? Ainda bem que eu estou aqui longe de vocês nesse momento. Mas depois a gente volta a falar mais disso presencialmente. A gente ainda... Todas as nossas aulas, em sala, a gente vai poder tirar dúvidas, a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso. Mas vamos voltar, gente? Então, duas coisas que a gente vai entender sobre o trabalho em Hegel. Primeiro, o trabalho escravo, o homem, o trabalhador, esse tem consciência de si, mas ele não deixou de ser escravo, homem e trabalhador. Ele tem consciência de que, como escravo, como homem, como trabalhador, eu tenho consciência da minha ação de trabalho, não é consciência de rebelar. Foi? E a dialética do senhor e do escravo é a relação de codependência, correlação de dependência. O senhor depende do escravo e o escravo depende do senhor. Só que quem só consegue compreender isso é o senhor. Quando o escravo tem consciência de si, não é para se rebelar, é só para entender, putz, eu sou importante para o meu trabalho. Ele não está colocando aqui a consciência de si como uma condição de rebelar, de nada disso, de rebeldia, nada disso, tá? E aí a gente parte, essa é a ideia que Hegel vai ter a partir do trabalho. Eu tenho um livro dele também, de sujeito histórico, Hegel, Sociedade Moderna de Taylor, esqueci o sobrenome agora, ele vai falar que há uma necessidade do homem, esse homem aqui, esse homem nessa dialética, ele se rebela contra essa questão do que seria a natureza, tá? E assim, essa relação de
eu até sou escravo, mas ele também precisa de mim. Mas não para eu me rebelar e falar que eu não quero mais isso, mas é para consciência. Eu ainda faço parte de um plano como um todo. É mais ou menos isso. Presencialmente a gente ainda toca mais nesse assunto, eu trago mais algumas outras coisas de Hegel para a gente poder discutir mais. Avançando, Hegel a gente vai ver consciência de si, dialética do senhor do escravo. Sheila, onde eu encontro isso na íntegra? Página 9596. Foi? Bom, Marx e o trabalho. Como a gente viu na aula anterior, a gente colocou o pensamento de alienação dos trabalhadores e a relação... Marx são várias coisas. O pensamento marxista não vai se colocar só no livro Capital, porque ele tem outras obras. Não é só a relação de mais-valia, não é só a relação de alienação, mas especificamente a relação trabalhador e empregador é uma relação de mais-valia, sempre o trabalhador ganha mais, o empregador ganha mais do que o trabalhador, a fatia do bolo sempre é maior, né, para o empregador do que para o trabalhador, e isso causa no seu empregador, isso causa no seu trabalhador uma alienação. Eu estou alienado a isso tudo que está acontecendo. Eu não sei, eu continuo trabalhando, fazendo as minhas condições. O que Hegel vai falar de consciência de si, ele vai falar, putz, eu tenho consciência de que eu sou peça-chave importante para o meu senhor. Ok? Essa é a consciência de si em Hegel. Em Marx, ele vai falar que esse cara, mesmo se fosse ele escravo, ele ainda é alienado. Mesmo que ele reconhecesse que ele é importante como mola mestra, ele como chave mestra para trabalhar. Me faço entendida? Dúvidas, é só chamar, a gente pausa. Depois vocês podem pausar, colocar para mim, a gente vai colocando isso, respondendo no meu horário. Respeitem o horário da minha aula que eu estou lá para vocês, tá? E esse pensamento de alienação dos trabalhadores, eles não se dão conta dessa exploração. Então, isso agora a gente está falando numa relação modernista, a gente já está falando isso no pensamento moderno. Lembrando que o Hegel ele é um dos primeiros a se pensar essa relação de trabalho numa condição mais moderna. Mas ainda assim ele coloca senhores e escravos. Tá, gente? Vamos passar aqui. Avançando, a gente vai para a condição da Revolução Industrial. Sheila, onde eu encontro isso? Página 97. Os trabalhadores são dominados pelas máquinas. Gente, olha só, a gente está em tempo. Pausa. Pausa agora tudo. Para tudo, porque a gente não pode descer. Tempos modernos de Chaplin. Não conseguiu pegar o vídeo, ver algum tutorial no YouTube, não tem problema. Vou até beber uma água, porque esse assunto é bom, faz um bem pra gente. O filme Tempos Modernos de Chaplin, ele é uma sátira e ele é de uma sapiência assim, muito grande, porque ele é um cinema mudo, ele não fala uma palavra, ele tem umas esquetes ali, né, de escritas, né, para passar uma mensagem. E ele fala dessa importância da produção industrial, desse início dessa revolução industrial. E o Chaplin coloca, eu já falei na minha outra aula sobre isso, vou sempre falar, porque tem tudo a ver com essa condição capitalista. E quando a gente entra na revolução industrial para falar sobre isso, a importância que a gente não sabe que tem nessa engrenagem que é o capitalismo e a produção industrial, que gera uma produção cultural na gente também. E eu vou explicar isso no último slide, eu vou voltar para explicar isso no último slide, porque isso não é explicar, eu acho que eu vou fazer mais é pensar do que explicar propriamente dito, que eu não estou aqui para explicar nada, eu quero que vocês comecem a fazer as suas concatenações. Porque explicar, não estou aqui para vocês reproduzirem minha fala, quero que vocês comecem a ter aquele quiquito para escrever sobre isso. O que acontece? Os trabalhadores são dominados pelas máquinas, mas ainda sendo dominados pela máquina, eles são peça nessa engrenagem de máquina. Isso é fantástico. Filme Tempos Modernos, cinema mudo. Aqui já se inicia a ideia de alienação
que determinava o pensamento marxista. Essa ideia de alienação entra naquele meu slide do cara que vai se aposentar e ele falou assim, amanhã é meu último dia de trabalho, sabe o que eu vou fazer no dia seguinte, no dia posterior, ou no meu primeiro dia de aposentadoria? O cara, não, eu vou até o final dessa esteira para saber o que acontece no final dessa produção. Ou seja, eu mesmo numa condição estrutural, tecnológica, industrial, num boom de uma revolução industrial, muitas vezes eu sou alienado ao trabalho que eu faço. E pausa de novo, porque a aula de sociologia a gente faz pausa para falar de outras coisas. Eu sempre digo isso, se eu não disse na sua aula, no Preveste 1, 2, 3, no manhã, tarde e noite, se você não ouviu, você vai ouvir agora, se você já ouviu, vai ouvir de novo, que isso faz bem. Eu costumo dizer assim, eu sou pedagoga empresarial também, dentre muitas outras coisas que eu faço, eu também sou treinadora de desenvolvimento e condição emocional, estrutural e tudo mais. Eu costumo dizer que quando a gente chega numa empresa, não custa nada saber tudo o que acontece naquela empresa. Procurar saber quem são os funcionários, do alto escalão, do baixo escalão, se é que vocês me entendem, nos que estão na horizontal junto com a gente. Isso faz a gente vestir literalmente a camisa. Ai, essa foi ótima. Eu me amo, Jansen. Eu teria que ser inventada se eu não existisse. Isso faz a gente vestir a camisa e faz com que a gente se torne muito mais polivalente dentro das nossas condições. Mas, Sheila, dá para eu aprender de tudo? Não estou dizendo que você vai saber fazer tudo, mas você pelo menos saber onde você está pisando, qual é o assoalho que você está pisando. Então, conhecer a sua empresa. No passado, esse filme, ele demonstra exatamente essa alienação. Eu não sei. Eu sou alienado a entender que eu faço parte da engrenagem. Então, eu entro, eu dou aula, mas eu não faço parte da recepção, eu não sei o que acontece, eu não sei. Isso tudo também me coloca numa condição de alienação. Vamos esquecer a escola, vamos falar de uma empresa que você trabalhou, você vai para a sua universidade, você vai ser gerente, você vai ser administrador, você vai ser advogado, sei lá, você vai ser militar, o que você for, estar antenado, saber um pouco de cada coisa, te colocar com uma visão mais pulverizada, uma visão mais macro mesmo, nesse sentido de compreender qual é o pano de fundo da situação e a situação como um todo. Você pode não saber de tudo, sempre, e tudo à ponta da língua, na ponta do lápis, mas pelo menos compreender a condição que está ali. Isso também nos tira da condição de alienação. Isso é só para fazer pensar, tá? Porque eu sou dessas que eu gosto de fazer pensar. Ajudou, Jansen, também? É bom, né? Lá, que dedinho lindo da titia. Então vamos, gente. A partir disso, dessa condição do filme Tempos Modernos, aqui se inicia a ideia de alienação que determinava o pensamento marxista. Posterior a isso, a gente vai colocar aqui uma ideia, posterior não, mas bem dentro ali, a gente vai falar em Durkheim, a gente volta um pouquinho para falar de Durkheim, em sua teoria da divisão do trabalho. Lembra que a gente falou em Durkheim de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica? O que Durkheim falava a respeito de sociedade, a gente chama, quando a gente fala de sociedade, a partir de Durkheim, a gente vai falar que ele chama de solidariedade, sociedade e solidariedade. E a organização de trabalhos por ele é reconhecida como cooperação. Então, essa organização, solidariedade, se dá por cooperação. Solidariedade orgânica, solidariedade mecânica. Lembra? Eu coloquei. Solidariedade orgânica, as pessoas estão juntas porque fazem juntas atividades distintas. A minha mãozinha não tem o mesmo efeito do meu pezinho. Tá pintada a minha unha hoje, linda, maravilhosa, tô de sandalinhas maravilhosas. Isso é uma solidariedade orgânica. Solidariedade mecânica, as pessoas estão juntas porque fazem juntas as mesmas coisas, ok? Na solidariedade orgânica, eu preciso do trabalho do Jansen e o Jansen precisa do meu trabalho. O meu corpo funciona porque cada parte do meu corpo organicamente tem a sua própria função. Na solidariedade mecânica, as pessoas estão juntas porque fazem juntas as mesmas coisas.
E ele coloca muito, eu não coloquei aqui, mas eu sempre falo isso, e também tem os livros que reproduzem a fala de Durkheim, a respeito de sociedades ou solidariedades tribais, né, que são extremamente mecânicas. Todos sabem pescar, embora se morrer todo mundo, for dizimado e ficar o casal, todos eles, a partir da criança, o que for, todos sabem pescar, todos sabem caçar, todos sabem, porque são relações, lembra da relação da nossa, do slide anterior, sociedades tribais, lembra disso? Eles avaliam as atividades interligadas, não apenas as praticavam em suas atividades por necessidades, pois eram feitas como parte integrante da vida social. Então, querendo ou não, é uma solidariedade mecânica. Eu não faço só porque eu tenho que sobreviver, mas porque junto todo mundo faz as mesmas coisas, mas porque há uma cumplicidade, uma complexidade também daquilo ali. Diferente da nossa relação orgânica, cada um faz uma coisa, que eu sempre falo, se a gente for abduzido, a gente vai ter dinheiro na Terra, saiu todo mundo foi abduzido, ficou só a gente, só eu. Eu e o Jansen, vamos lá, só nós dois aqui. Tô ferrada, tu sabe pescar? Eu não sei pescar. Sabe plantar? Não sei. A gente vai ter dinheiro, os supermercados vão ficar aí, mas em algum momento ou a gente aprende por forças das circunstâncias ou vai morrer os dois, meu filho. Porque tá bravo pro lado da tia Sheila, que a tia Sheila não sabe capinar, não sabe plantar nem nada disso. Eu tenho um livro também que fala sobre isso, muito bom. Explica essa condição de Durkheim. Sheila, queria ouvir mais. Vai lá, Google, tem mais coisas aí. Tem também InfoEscola, que é um site bem legal. Também tem o Google Acadêmico, então dá uma pesquisada em site sério, tá, gente? Por favor, não fica nesse negócio do X aí, não, que esse negócio do X aí não funciona, sabe disso, né? Se é que vocês me entendem o negócio do X do vídeo, essas coisas tudo, né? Se é que vocês me entendem. Já você não entendeu, mas tudo bem. Teve gente que vai morrer de rir disso, mas tudo bem. Então, crianças, voltando a falar coisa séria. Para Durkheim, as sociedades são divididas dessa forma. Durkheim traz a teoria da divisão do trabalho. Essa divisão do trabalho, ela é completamente contrária ao pensamento marxista. O Marx ele vai dizer assim, olha, essa sociedade que se divide por trabalho aí que o Durkheim está falando, vai causar no ser humano alienação, o cara não sabe. E, de certa forma, é uma realidade, porque lembra a charge do cara falando, amanhã eu me aposento e sabe o que eu vou fazer no meu primeiro dia de aposentadoria? Até o final da esteira para saber por que eu apertei parafuso até o final, o que ele monta, o que esse parafuso vai montar no final dela. E o Marx vai fazer essa crítica toda que a gente já viu. A partir dessas aplicabilidades da solidariedade para Marx, aponta a fragmentação do trabalho. Então, o que Durkheim chama de fragmentação como solidariedade dos trabalhos e cooperação entre indivíduos, a gente coopera de uma maneira orgânica ou a gente coopera de uma maneira mecânica, o Marx vai falar assim, não. Isso daí simplesmente essa fragmentação causa uma fragmentação por alienação. O cara vai ficar alienado do que ele faz. Críticas, gente. Os teóricos têm críticas, eles têm pensamentos a respeito disso, tá? A gente não tá aqui, mas eu sou mais Marx, eu sou mais Hegel, eu sou mais isso. Ok, eu só preciso entender quem está gritando comigo no Enem, quem vai gritar comigo. Quem é que está falando comigo agora nessa questão? É o Marx. Quem está falando comigo agora nessa questão? É o Hegel. Quem está falando comigo agora nessa questão? A gente vai entender o que os caras estão falando. Sheila, como é que eu treino isso? Mão direita ou mão esquerda, papel e caneta. Na minha época era assim. Essa é a minha técnica para que eu frise coisas. Vocês, bloco de nota do seu computador, do seu telefone, né? Faz rap, poesia, sei lá, cada pessoa tem a sua forma de colocar e ressignificar a ideia. Tem gente que é tão talentoso, faz um rap, né? Do posicionamento dos caras, está em casa, faz uma música, sei lá, né? Vamos colocar aqui o que os caras estão querendo dizer, beleza? A partir dessa aplicabilidade, aí dentre elas a gente vai ter a fragmentação do trabalho a partir de Marx como um processo de alienação. E a partir disso, a gente vai começar a entender essa fragmentação. Sabe que eu tô com calor, Jansen?
Tô com calor. Tá com calor não? Titia tá morrendo de calor, mas tudo bem, daqui a pouco passa, porque eu tô agitando, as luzes estão todas em cima de mim. E aí, a partir dessa fragmentação, surgem as montadoras de automóveis. Aí a gente vai entender essa fragmentação no boom da Revolução Industrial. Aí a gente vê nas grandes montadoras, o Fordismo. Gente, grosso modo, tudo que está aqui não é tudo sobre o tema. Tudo sobre um tema, meu irmão. PhD no assunto, tu não vai estagnar, porque a ciência não vai estagnar nunca nenhum conhecimento. Sheila deu uma aula sobre tudo naquele tema. Jamais, se eu fizer isso, pode me matar. Isso não existe, isso não é ciência. Ninguém sabe tudo de um assunto. Ninguém, tá? Morra. Ninguém sabe disso, tá bom? Então vamos lá. O que esse tudo está dentro de um aspecto de. Então a gente está aqui para ampliar os saberes, tá bom, princesos da minha vida, meus princesos tudo. Vamos lá, príncipes e princesas. Fordismo, ele vai trazer a ideia de padronização, ok? Vai padronizar as técnicas para padronizar. Toda padronização do Fordismo, sempre tudo que é para melhorar é para virar lucro. Quanto mais eu produzo, melhor eu produzo, mais eu lucro. Isso. Então, o Fordismo padronizou para aumentar a produção, automaticamente lucro. O Taylorismo, ele vai fazer a organização das subdivisões das funções, tanto na esfera de trabalho de montagem, quanto na administração. Vamos colocar, se um cara estava montando, vamos lá, algo mais complexo, vamos falar mesmo do carro, vai montar um carro. Se um ia para uma plataforma, gente, grosso modo, porque eu não entendo nada de carro, para mim tem duas portas, eu só conheço Fusca, tá? Fusca e van, Kombi, que eu acho que dá para diferenciar, e ônibus. Botou um carro na minha frente, não vou saber o que é. Tem até um professor, um amigo meu, que uma vez o cara estava me dando uma cantada, ele falou assim, ele botou o carro, a chave do carro, ainda falou do que era. Eu não conheço Fusca, se fosse Fusca eu saberia, porque eu não conheço, então, para mim, chave de carro é chave de carro. Para mim é indiferente, porque eu ando bem, agora com o Uber em 99, a propaganda, aí fica até mais fácil pra gente, né? Aqui, ó, para andar. Bom, se o cara antes pegava um carro, ia para a mão dele e ele fazia tudo sozinho, isso demandava trabalho e demandava tempo. Então, o que a gente vai fazer? Organizar as subdivisões das funções. Então, numa linha, todos vão apertar, de repente, só o chassi, outro vai fazer só o para-brisa, sei lá. Gente, dessa forma, para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Os meninos aí podem me dar essa aula de montadora que a titia aqui aprende feliz da vida. Tá? As meninas também, que tem meninas que são feras nos carros, né? Ó, a menina veste rosa, o menino veste azul, eu não sou dessas, tá? Fiquem à vontade. Essa organização das funções, organizar as subfunções de tarefa, tanto de trabalho de montagem quanto na administração. Então, eu vou para o que está acontecendo, da ação, do labor ali do que está acontecendo, a organização lá em cima, em quem está administrando também. Então, nas subdivisões, ok? E o Taylorismo, ele vai fazer a especialização flexível e reestruturação produtiva. É um melhorando o outro. As montadoras estão melhorando e agora mais ainda, né? A gente sabe disso. São Paulo é o boom das montadoras, a gente também sabe disso. Bom, enfim, a globalização capitalista traz uma fase para a gente. Eu vou falar que essa fase visa ou visou, acho que vai visar para sempre essa globalização capitalista, né? Essa condição globalizada. Se a gente joga hoje na internet algo, vai ser compartilhado com o mundo inteiro. Então, o capital hoje ele gera a partir de toda essa condição globalizada. Ele vai aumentar o mercado de forma sutil e silenciosa. Será que é tão silenciosa assim? Com essa questão aí do coronavírus, a gente viu a economia do mundo inteiro e de uma maneira estrondosa ser abalada. E a gente já sabe como que fecha a bolsa
como que amanhece a Bolsa, quando adormece a Bolsa de Valores em todo o mundo, a partir disso. Então não é tão silenciosa, a gente julgou ser silenciosa assim e sutil, e a gente está vendo que a coisa está muito mais avançada, né, nesse sentido de que a gente consegue compreender tudo isso. Mas eu entendo que a fala foi, hoje a gente não se vê mais sem essa condição de globalização, hoje a gente não se vê mais. Processo da internet, os meios de comunicação, não dá mais para nada ser nem sutil nem silencioso. Falou algo aqui, vai ser repercutido lá fora, tem uma repercussão maior. Quanto mais ainda na globalização e no capital, que é o que a gente está colocando aqui, tá bom? Trouxe o que denominamos terceira revolução industrial. Então entende-se por que ela visou aumentar o mercado de forma sutil e silenciosa, porque ela trouxe a terceira revolução industrial. Então a gente está falando de algo que aconteceu mais tarde, mais para trás. Pensamentos e opiniões, fazendo o mundo se organizar em blocos de organização, capital, condição, né? Os seus blocos ali que se organizam. Isso vocês podem tirar também com o Ed em geopolítica, tá? Fiquem muito à vontade também, a gente está aqui para isso. Compras determinadas de países determinados. Página 9 e 8 a gente vê esse material, tá? A página 100, só para a gente finalizar aqui, essa aula ficou um pouquinho mais tranquilinha, até mesmo para não cansar vocês e para forçar vocês a fazerem a leitura também. A partir da página 96 e 97, ele vai falar da estruturação a partir do boom da Revolução Industrial, vai falar da globalização capitalista, ele vai trazer o que denominamos a terceira Revolução Industrial, na página 98, dizendo essa inter-relação que a gente tem no início dessa terceira revolução industrial, que é a condição do capital, a condição da globalização e desse boom que a gente está dando no mercado a partir do trabalho. Para finalizar esse slide, eu reescrevi esse slide, porque ele vem muito na condição do que a gente está vivendo hoje. Na página 100, eu quero que vocês parem um pouquinho o vídeo, leiam a citação da página 100, porque ela não para por aqui, ela não para aqui, mas essa parte da citação, ela abre uma discussão e faz a gente pensar. E para refletir as considerações finais, esse é meu último slide, para vocês entenderem o que a gente está querendo falar a respeito do trabalho em si. Os caminhos do trabalho nos dias globalizados. Se antes a gente... Vamos ler. A globalização contemporânea, capitalista, tem trazido duras consequências ao trabalho enquanto atividade humana. Na luta pelo mercado, as empresas passaram a investir em novas tecnologias, mão de obra altamente qualificada e administração eficiente, devendo entender eficiente aquele que gera lucro. Essa é uma citação. Reinventando o trabalho com as novas tecnologias. Eu penso que essa citação, ela fecha economicamente a condição que a gente está vivendo hoje, ela fecha e faz a gente pensar e repensar a condição de globalização que a gente está vivendo e de informação que a gente está vivendo, por tecnologia e por tudo que a gente está colocando. E que, Sheila? A gente está no meio de uma pandemia que não é carioca, que não é brasileira, mas que é mundial. A gente foi colocado na condição de globalização contemporânea. Eu vou deixar o capitalista para depois. Para o mundo, eu vou falar em mundo globalizado no sentido de que a gente está informado de tudo. Ou a gente foi obrigado a informatizar todas as coisas. É mais ou menos isso. Hoje, o que acontece fora é now, é para agora. A gente já está sabendo o que está acontecendo lá. A globalização contemporânea. Agora entra a questão capitalista. Vamos falar de trabalho? Empresas que passam pela situação, todas as empresas, e inclusive os profissionais liberais, que estamos vivendo mundialmente a pandemia de coronavírus, tivemos que nos associar a novas tecnologias
altamente novas tecnologias, vídeo online, internet, videochamadas, para que a gente possa se reinventar de maneira com mão de obra qualificada, né, Jansen? Mão de obra qualificada e administração eficiente. E entende-se eficiente aqui? Aquela que gera lucro. Então, o mundo pode até ter parado por conta de uma condição, por conta de uma condição da natureza, vamos colocar dessa forma, né? Algo natural, o vírus, algo natural. Mas a ponte de trabalho, a força de trabalho, ela se reinventa com mão de obra qualificada para que a economia não pare. Ah, Sheila, é só você que está trabalhando. Você em casa também está trabalhando. Você em casa também está estudando, porque o Enem não vai parar. Porque a condição dos concursos públicos talvez parem por um tempo, mas você tem uma prova a cumprir daqui a um tempo, você tem algo a fazer daqui a um tempo. Então, eu paro se eu quiser. Eu estou em casa, em quarentena, mas eu não estou estagnado. Então, quero que vocês parem para analisar isso, façam a leitura e reinventem o trabalho com novas tecnologias. Gente, eu fico por aqui, espero ter acessado aí junto com vocês essa aula de uma maneira bem legal. Volte quantas vezes vocês quiserem, me procurem no meu horário, por favor, que a tia também está em plataforma com outros locais de trabalho, tá? Beijo para vocês e não esqueçam de colocar o ok, o ok lá, porque é a presença, eu quero saber lá, assistiu, põe o ok lá, eu, fulano de tal, põe o nome e assistam às aulas de todos os professores. A gente está aqui para mais do que aprovar, né? Beijo, gente. Tchau, tchau.